Vídeo aula. Introdução à Radiologia. Professor Rodrigo Dias. Oi turma, tudo bem? Como foi falado na última aula sobre introdução à radiologia, hoje eu trouxe alguns métodos para você ficar ciente aos métodos de imagem da radiologia. Vamos falar um pouquinho sobre radiografia, que é sobre os raios-x, tomografia computadorizada. O que seria uma tomografia computadorizada? Seria um método utilizado mais para ver parte óssea. Ultrassom é um método não invasivo, que não se utiliza radiação, que a gente pode dar um exemplo para as gestantes, correto? A gestante faz esse método para visualizar bebê. A gente pode utilizar também a parte de ultrassonografia para visualizar um nódulo, que não se utiliza radiação. E a ressonância magnética, RM. Ressonância magnética é um tipo de método de imagem que se utiliza uma radiação um pouquinho mais alta. Por que um pouquinho mais alta? Porque a gente vai estudar a parte anatômica, que vai ser a parte óssea, e vamos também estudar a parte mole. É um exame, então, anatômico, é um exame de imagem, melhor dizendo, é um método de imagem mais completo, que a gente fala que é a ressonância magnética. Quando a gente fala de radiografia, que a gente fala de raio-x, a gente fala de um método de imagem de radiação ionizante, que tem um alto poder de penetração. Já quando a gente fala de ressonância magnética, a gente fala de magnetismo. O que são os magnéticos? Os magnéticos têm um alto poder de penetração muito maior que a radiografia, que são de raios ionizantes. Quando eu falo então de ressonância magnética, eu já vou falar em alfa, beta e gama. Quando eu falo de radiografia, eu já vou falar de íons, que a gente falou na última aula, que foram os cátions e os ânions, que são cátions de cargas positivas e os ânions de cargas negativas. Eu falei para vocês um pouquinho sobre a introdução, que foi um físico alemão que descobriu a radiografia, que a primeira radiografia que ele fez foi da mão da esposa dele, né? Que essa radiografia ela foi feita com um anel na mão da esposa dele, que identificou o que? Uma imagem que continha na época, na verdade, um anel na mão da esposa dele, que descobriu, na verdade, que qualquer metal sobrepunha uma imagem óssea. Como assim? O osso ele é uma parte anatômica que ele é mais denso do que um metal. Por isso que o metal sobrepõe a parte óssea. Aqui dá para todo mundo ver que o anel, né, sobrepôs quem? A parte óssea da parte da mão da esposa dele. Esse é o físico alemão. Aqui, olha a diferença para vocês verem em uma imagem de 1895, de 8 de novembro de 1895, para uma imagem real hoje. Olha a diferença de uma imagem para outra. Hoje eu tenho as falanges, que a gente consegue identificar todas as falanges de uma mão, e antigamente eu não conseguiria identificar perfeitamente umas falanges. Dava para a gente identificar sim, mas não com a precisão tão real. Por quê? Aqui nós temos as articulações. Lembrando, turma, que tudo que tiver encontro de ossos se chama articulação. Eu tenho, se é falange, então é articulação falangiana. Tranquilo? Quando eu tenho uma falange mais próxima uma da outra, a gente já vai chamar de falange proximal. Quando eu tenho uma falange mais distante uma da outra, distante que eu falo, mais distante da parte de interesse, que nesse caso aqui seria um punho, eu vou ter uma falange o quê? Distal. E quando eu tenho uma falange no meio, eu já vou chamar de falange medial. A partir então da descoberta do raio-x, que foi em 1895, em 1970, anos depois, nós descobrimos quem? Foi descoberta a tomografia, depois da Segunda Guerra Mundial, que veio logo em seguida também já com ultrassom. Como veremos, a radiologia é uma especialidade que utiliza qualquer forma de radiação. Então presta atenção. Toda forma que a gente vai falar de radiologia, que vem com o nome radiação,
utiliza raios. Lembra, gente, eu não chamo, não é raio-x, eu falo é raios-x. Eu não consigo delimitar qual a quantidade de radiação, qual a quantidade de raios que vai sair num feixe. São vários, por isso que o nome é raios-x, não raio-x. Já o ultrassom é um método não invasivo, é um método que não contém radiação. É um método de imagem? Sim, porém que não contém o quê? Radiação. Perguntinha, lembra? Se eu perguntar para vocês, cita um método não invasivo que não utiliza radiação. Ultrassom. Tranquilo? A importância para os profissionais que atuam na área da radiologia médica. Uma importância para mim. Meios de quê? De proteção. Quais são os meios de proteção que hoje a gente tem? Protetor de tireoide. O quê? Avental de chumbo. Protetor de quê? De gôndolas. Óculos de chumbo. Luvas pluvíferas. Vou mostrar tudo para vocês aqui. Exposição da área. Exposição do quem? Do paciente. Exposição de paciente. Público em geral. Meio ambiente e o próprio quê? Profissional. A descoberta dos raios-x e as consequências, que foi em 1895, 8 de novembro de 1895. O surgimento de radiobiologia. O que seria radiobiologia? Rádio vem de radiação, biologia vem de quê? Biologia vem de parte anatômica, vem de... Como é que eu posso falar para vocês? Vem de... Como é que foge assim? Estudos anatômicos, vem de doenças de anatomia. Então vai ser doenças patológicas estudadas através de quê? De radiação. Nós vamos ter os métodos da radiação, que vai ser os métodos de imagem, que vai ser a radiologia de imagem, né? Que a gente vai estudar de anatomia por imagem, que é o nome da matéria, que nós vamos conseguir identificar qualquer parte, né? De identificação, um exemplo, uma pneumonia, um câncer, através da imagem na radiografia, que a gente vai estudar, que é anatomia por imagem. Princípios de radioproteção, foi os equipamentos que eu falei com vocês, que tem a finalidade de quê? Reduzir os efeitos. Gente, essa palavra reduzir tá errado. É diminuir totalmente os efeitos. Tem que diminuir, não é reduzir. A proteção, ela tem que ser 100%. Ela não simplesmente não pode reduzir. Porque se ela reduzir e passar a radiação, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer um malefício para ou o paciente ou para o profissional da área de saúde. Lembrando que é o seguinte, todo profissional da área da radiologia, ele tem um dispositivo que se chama dosímetro. O que seria um dosímetro? É um medidor de quantidade de radiação. Esse dosímetro, ele é utilizado mensalmente pelo profissional da área da radiologia. De 30 em 30 dias, a gente manda ele para uma área de radioproteção, no caso que se chama CNEM, Conselho Nacional de Radioproteção. Ele é medido a quantidade de radioproteção do mês do profissional da área de saúde para ver se a dosagem que o profissional foi bem protegida durante o mês. Ah, mas como assim, Rodrigo, se a dosagem foi bem protegida durante o mês? Vou explicar. Rodrigo trabalha no Hospital Nacional da Saúde. Ele não usou os equipamentos de radioproteção corretamente. Então o dosímetro dele deu alterado. Vamos imaginar que ele só pode tomar 5 milisievert. Depois eu vou explicar para vocês o que é milisievert. Ele só pode receber 5 milisievert no mês. Ele ultrapassou e recebeu 10. Sabe o que acontece com o Rodrigo? Ele é afastado. Até a radiação sair do corpo. Ah, mas a radiação sai do corpo? Sai. Toda radiação, ela tem uma coisa que se chama tempo de meia-vida. Mas o que é isso, tempo de meia-vida? Nós não temos tempo de meia-vida da nós? Temos. Nós podemos viver até 100 anos, 200 anos, sei lá, 100 e tantos anos. Mas isso é o tempo de meia-vida do ser humano. Hoje, mais ou menos o tempo de meia-vida de um ser humano brasileiro é 70 anos. Não é isso? A estimativa é de 70 anos. Então o tempo de meia-vida do brasileiro é de 70 anos. O tempo de meia-vida da radiação, de ficar exposto em um corpo humano, de uma pessoa que não trabalha na área, é de no máximo 24 horas. Por quê? Vou dar um exemplo aqui na sala nossa. Vocês que estão aqui na nossa sala, quem de vocês aqui que faz exame toda semana? Garanto que ninguém.
Agora, meu caso, eu trabalho 24 horas semanais, então eu estou exposto 24 horas semanais. A importância de eu estar usando a radioproteção é de extremamente. Tem que estar totalmente preparado com a proteção. Claro, gente, que vocês que vão chegar lá para fazer um exame comigo, eu tenho que proteger vocês também. Não só vocês, como qualquer outro paciente. Então, hoje vocês não são mais paciente. Hoje vocês já são considerados uns técnicos de raio-x. Já estou preparando vocês para vocês virar um técnico de raio-x. Chegou para fazer um exame? Cadê o meu protetor? Cadê meu protetor de tireoide? É lógico, gente, presta atenção. Vai fazer um raio-x de tórax? Não tem como você pedir um cara um colete de chumbo. Você vai vestir um colete de chumbo, como é que você vai fazer um raio-x de tórax com um colete de chumbo no peito? Não tem como. O colete de chumbo vai barrar a radiação, porque é essa a finalidade de um colete de chumbo. Tranquilo? Vamos dar sequência. Olha que bacana. Nós temos o raio-x que eu falei com vocês na última aula, convencional. O que é um raio-x convencional? Vamos imaginar que é um raio-x comum e simples. Um raio-x o quê? De custo baixo. Ó, sala de comando, que é os controles, mesa, colimador, braço do colimador, paciente e feixe de raios X. Olha, convencional, comum, simplicidade, ó, baixo custo, rapidez, tradição do conhecimento, mas presta atenção, não podemos confundir isso aqui, ó. Tem laser? Eu não sei. Baixo custo com qualidade. Qualidade é boa? Mais ou menos. Mas o custo é bom? Sim. Ah, por que mais ou menos? Porque não é uma radiografia, vamos falar assim, 100% de qualidade boa. Ah, então me explica uma radiografia de 100% de qualidade boa. Eu explico. Digital. Tudo que é digital hoje é bom. Pega um telefone aí. Vamos imaginar um iPhone 11 com aqueles antigão. Tinha até aquela anteninha. Não tem nem como comparar, né? Uma qualidade de um iPhone com aquele tijolão. É qualidade. Lembra que eu falei com vocês na aula de formação da imagem? De megapixel, espessura, matriz. Lembra que eu comentei isso com vocês? Aquilo ali é a formação da imagem. Então, quanto melhor a qualidade de imagem, melhor a imagem eu vou ter. Concorda? Então, se eu tenho uma qualidade de imagem em uma radiologia, melhor eu vou ter o quê? Uma precisão em uma radiografia. Correto? Então tá. Mas a radiologia convencional é ruim? Não. Por quê? Eu consigo atender uma população de baixa renda, de alta renda, com um exame mais comum e de baixo custo. E na rapidez também. Não podemos confundir radiologia convencional com radiologia analógica. A convencional era realizada através de processadora. O que seria uma processadora? A processadora, ela processa a imagem. A analógica, ela é feita manual. Ela é feita através de quê? De revelação manual. Ela tem os mesmos químicos de uma processadora. Quais são os químicos? Revelador, fixador e água. Dentro da processadora tem isso? Tem, porém ela faz o processo automático. Já o manual, quem faz o processo? Nós, os técnicos em radiologia. Ah, Rodrigo, eu estou formando em tecnoradiologia. Eu tenho que saber fazer um químico? Tem. Porque se você trabalhar numa clínica, que eu, um exemplo, for dono de uma clínica, eu vou contratar você, que você tem que saber fazer um químico. Se você não souber fazer um químico, você para mim não serve. Como é que eu contrato você para fazer um exame e um outro técnico fazer um químico? Não tem como, né? Então vamos lá. Nessa sala de controle eu tenho aqui KV, MAS, MA e tempo. Porque isso aqui é uma sala de comando, uma sala de controles antiga. Aquele antigão ainda, de virar a chave. Hoje não se usa isso aqui mais não. Isso aqui é um transformador de energia, de transformar KV e MAS, tá? Lembra que eu falei com vocês que os iguais se repelem, os opostos se atraem. Cargas iguais repelem, opostos se atraem. Tá dentro desse transformador aqui.
Beleza? Então as cargas aqui tem que ser o quê? Diferente, positivas e negativas. Porque aqui dentro a gente tem um transformador. Vamos imaginar um transformador com o núcleo aqui no meio. E esse núcleo ele fica girando. Porque quando eu disparo o raio aqui, ele gira aqui, vem aqui no colimador e forma um feixe de radiação. Aonde? Vai atravessar o paciente, que vai ser barrado por uma grade antidifusora, que vai chegar até o meu chassi. O que é o meu chassi? É onde fica a película de filme. Esse chassi, ele vai receber os raios. Mas quais os raios? Os raios que a grade antidifusora vai o quê? Captar. Os que não for de interesse da grade antidifusora, vai fazer o quê? Vai espessar. Tranquilo? Radiobiologia, que nós falamos sobre a radiação que entra junto com a ciência da radiobiologia. Vamos lá. É a ciência que estuda a visualização dos ossos, que a gente tem a parte de doenças na parte óssea. Vou dar um exemplo. Osteopenia, osteoporose e osteopenia e osteoporose, osteopenia e osteomielite, que na parte da pele, que ataca os ossos, órgãos ou estruturas através do uso de radiações, gerando dessa maneira uma imagem, que a gente tem que transformar a doença em imagem para a gente visualizar. Nas últimas décadas, foram acrescentando novos métodos de imagem. Quais que foram? Ultrassonografia, ressonância magnética e a mamografia, muito utilizado por quem? Pelas mulheres. Homem pode fazer mamografia? Pode. Pode ter um nódulo na mama do homem, onde ele tem que fazer uma mamografia para detectar que nódulo é esse, não tem problema algum. E algumas TC que são muito utilizadas para jogadores de futebol. Para quê? Para visualizar algum tipo de ligamento, tá? Ligamento cruzado, ligamento colateral. É muito utilizado as TCs. Por que não vai de cara numa ressonância? Para que não vai de cara numa ressonância? Por quê? Radiação muito alta. Quanto menor a radiação, melhor o benefício para o paciente. Se eu posso diminuir a carga dele, para que eu vou julgar uma carga muito alta nele se eu consigo julgar um exame de carga mais baixa? Melhor dizendo, de radiação mais baixa. Muitos outros avanços vieram a contribuir para tornar essa área ainda mais interessante. Vou dar um outro exemplo. Dentro do bloco cirúrgico hoje, que é uma das áreas que eu me especializei, eu trabalho com um equipamento que se chama arco cirúrgico. Eu faço o exame em tempo real. O médico vai operando e assistindo as imagens em tempo real. Por que ele vai fazendo isso? Para ele não passar um parafuso de maneira errada, para ele não passar um fio de maneira errada. Então ele tem que assistir a parte anatômica, a parte óssea, por dentro, sem precisar de abrir o paciente. Simplesmente ele não precisa de abrir o paciente. Ele consegue passar um parafuso, um fio, assistindo através dos monitores. Sabe como é que chama esse equipamento? Vamos anotar aí? Se chama intensificador de imagem. Ele contém 2 monitores e um arco cirúrgico. Então, entre as tecnologias mais comumente utilizadas tem-se radiologia convencional. Eu mostrei para vocês a mesa, paciente, os controles. A mamografia, mais utilizada pelas mulheres. Homem pode fazer? Pode. Ultrassonografia, utilizada somente pelas mulheres? Não, homem também. Tomografia computadorizada, engloba os 2. Ressonância magnética, também. Radiologia intervencionista, através de quê? Dos ossos, né? Coração. Angiografia. Angiografia estuda a parte de anjo. A parte de quê? A parte de catéter, a parte de artérias, a parte de veias, a parte cardiovascular. Densitometria óssea, o próprio nome já fala, é a varredura da parte óssea. Você pega lá dos pés e vai até a cabeça, é um exame de varredura de parte óssea. Usa radiação? Usa. Radiação muito pequenininha. Tomografia por emissão de pósitron, a gente chama de PET scan. O que é tomografia por emissão de pósitron? Verdadeira emissão de pósitron, um verdadeiro exame para quê? Combater o quê? CA. O que é CA mesmo? O câncer. Para que servem os raios-x? Os raios-x eles servem para detectar
alguns tipos de fraturas, luxação, ligamentos. Ah, mas raio-x dá para identificar algum tipo de ligamento? Dá. Não tão preciso como uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom. Mas um ligamento não rompido, mas parcialmente rompido, sim. A gente consegue identificar, tá? Vocês lembram que eu comentei com vocês lá sobre os raios catódicos? Foi descoberto também por William Crookes, que também é um cientista, usando o dispositivo inventado por ele, conhecido como tubo. Que é o tubo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, só um minutinho. Algum tempo depois, ao usar essas chapas fotográficas, que hoje a gente não fala de chapa mais, chapa, quem usa chapa é sanduíche. Nós não temos chapa, nós temos quem? Radiografia. Quem tem chapa é quem faz sanduíche. Verificou que algumas tinham sido sensibilizadas. Lembrando que as nossas radiografias, elas são sensibilizadas a sais de prata. Por isso que elas não aguentam o quê? Iluminação. Elas são sensíveis à luz. Por isso que os sais de prata eles são sensíveis à luz, que qualquer coisa, qualquer sensibilidade, eles são velados. Exemplo, a câmera tem que ser uma câmera escura. Eu abri a câmera escura, entrou luz, a imagem vai ficar clara ou escura? Ou melhor dizendo, a película vai ficar clara ou escura? A película vai ficar o quê? Escura. Nós vamos falar que a imagem foi o quê? Velada, tá? Falando mais um pouquinho ainda sobre introdução à radiologia, a gente tem uma coisa que se chama fluorescência. O que é uma fluorescência de uma tela? Coberta com platinocianeto de bário. Tudo que eu falo de platinocianeto de bário, eu falo de elemento químico do que? Da tabela periódica, que são os elementos químicos da natureza, vai retirar da natureza, que estava próximo de um tubo de vácuo. Radiação invisível, a gente não vê a radiação porque ela é invisível, né? Sai do tubo, atravessa a sala utilizando o ar, né? Que ela vai através do vácuo, como meio de transporte e excitava a tela do platinocianeto de bário. Radiação invisível, que é a radiação X, que a gente chama de raios X. Aparelho que causava emissão de raio-x, sala escura, papelão revestido por produtos químicos, que a sala de câmera escura tem que ser todo revestido, papelão fluorescente, forma de energia radiante e invisível. Lá dentro a gente pode ter uma luz, que a gente fala que é a luz vermelha, tá? Que é a luz de segurança, somente a luz de segurança lá dentro da sala do que da câmera escura. São tipos de luminescência: emissão de luz visível com fornecimento de uma fonte, que no caso, qual fonte? A fonte do colimador. Exemplo, placas de trânsito, que quando você bate o farol nela, ela faz o quê? Clareia, por isso que a gente chama de fluorescência. Fosforescência, emite luz visível, mesmo depois de cessar o fornecimento de energia. Exemplo, objetos que brilham no escuro. Você já teve visto aquelas camisas, às vezes pijama, que às vezes está no escuro e ele brilha. Extraordinário interesse científico, com algumas consequências, demonstração às pessoas. Isso aqui mais é para ilustrar mesmo. Ah, gente, isso aqui é de muito interesse. Sabe o que eu falei com vocês sobre a ressonância magnética? Vamos imaginar que aqui é o núcleo. Aqui é o urânio. E aqui são os alfa. Então a ressonância magnética, ela é composta por magnetismo, urânio e os alfa. Então o poder de penetração dele tem que ser o quê? Grande. Para atravessar mesmo partes anatômicas. Que foi criado por esse cientista, que é o Crookes lá. Os raios de Becquerel. O que seriam os raios de Becquerel? O próprio Becquerel foi gradativamente abandonado suas investigações sobre radioatividade natural. Ele tentou criar uma chapa para tentar identificar a radiação, só que ele não foi o quê? Bem sucedido.
O estudo da radioatividade natural recebeu um impulso extraordinário com os trabalhos do casal Curie, Pierre e Maria Curie, medição de atividade do urânio. Em 1898, aparecia pela primeira vez a palavra radioatividade, usada pelo casal. Descobriram os elementos radioativos polônio e rádio. Eles descobriram outros elementos também que fornecia raio. Becquerel receberam o Prêmio Nobel de Física só por eles terem descobrido outros elementos químicos, que era o polônio e o rádio, que também emitia também radiação. Olha como é que o polônio e o rádio emitia radiação. Olha que imagem horrível de um tórax. Não tinha uma qualidade de imagem muito boa, porque a radiação ela tem que ser uma mistura. Vocês lembram que eu falei com vocês dos cátions e dos ânions? E ele não tinha essa mistura. Ele só tinha uma mistura só. Então a imagem ficava o quê? Borrada. Como eu falei com vocês, vocês viram aquela imagem do raio-x de tórax. O que está dentro naquela imagem? Um contraste alto, a escala está o quê? Curta. Um contraste baixo, a escala está longa. Regra dos 15 segundos, esquece daqui para baixo. Então o que está interferindo lá está sendo quem? Os contrastes. Outra coisa que está interferindo lá, a nitidez, a matriz, a espessura. A espessura de quem? Do paciente. Lembrando, quanto a espessura maior, a qualidade de imagem o quê? Atrapalha um pouco. Quanto a espessura do paciente for maior, eu tenho que aumentar a dosagem. Então, quanto maior o paciente, maior a dosagem. Vou ensinar para vocês a regra dos 15 segundos, fatores de alteração no contraste radiográfico, que é através das espessuras, e fatores da resolução. Gente, olha lá para vocês entender um pouquinho. Interação fotoelétrica, quando a radiação é totalmente absorvida pela matéria. A gente tem um exame de radiografia com um gesso, o osso e temos uma placa e uma haste. Essa radiografia foi bem feita? Foi. Por quê? Deu para visualizar os parafusos, a haste e a placa. Só que aqui tem um erro técnico. Por quê? Não tirou o anel. Eu não faço exame. Mesmo que ele estiver fazendo um exame de radiografia de punho, contendo o quê? Um anel no dedo. Tá? Isso aqui a gente não faz. Como a imagem é formada. Tá mostrando só como a imagem é formada. A imagem está espetacular. Mas o erro técnico está mostrando aqui. Isso aqui a gente fala que é uma imagem AP. O que é uma imagem AP? AP de punho. Anterior, posterior. O raio entra na parte anterior e sai na parte o quê? Posterior. Precisamos da estrutura a ser estudada corpo humano. A gente tem aqui um raio-x de raios horizontais de tórax. Isso aqui é um raio-x de raios horizontais de tórax. Para estudar o quê? Para estudar pneumotórax, para ver se tem água no pulmão. A parte a ser estudada é a parte do lado direita. Por que eu sei que é a parte do lado direita? A parte mais próxima de quem? Do mural Buck. Isso que está mais próximo aqui chama mural Buck. É onde o quê? O paciente está o quê? Encostando a parte mais próxima do mural. Então, tudo que eu quiser estudar do paciente, eu tenho que aproximar o mais próximo do filme. Levantei os dois braços do paciente para cima, correto? Por quê? Se esse braço abaixa e aquele braço, daquele outro braço lá também abaixa, o raio central não vai incidir aqui? Vai sobrepor, que esse braço ia ficar na frente e aquele outro braço ia ficar na frente. Então ia sobrepor toda a parte de área cardíaca aqui. Ia sobrepor toda a estrutura daqui de dentro. E sobrepondo, para nós não ia adiantar nada, tá? E outra coisa, por que eu sei que os raios são os horizontais? Aqui, olha o colimador. Ele está em ângulo de quê? 90 graus. Essa ampola aqui, essa ampola de raio-x aqui, pelo braço dela,
Eu sei que ela gira somente 180 graus. Ela só faz esse movimento aqui, de 180 graus. Já o do hospital, ela gira 360 graus. Ela vira qualquer movimento da ampola. Por quê? Praticidade para quem? Para o paciente. Eu não preciso ficar movimentando muito o paciente. Eu movimento somente quem? A ampola e a mesa, tá? Nesse caso aqui, gente, para mim fazer um raio-x de raios horizontais de um paciente, eu tenho que colocar quem aqui? Eu tenho que colocar ali um suporte para me levantar um pouquinho essa parte do paciente aqui, ó. Tá? Senão essa parte da marca aqui, ó, sai na imagem. Mesmo eu colimando a área de interesse aqui, ó. E o filme, de vez ele ficar na horizontal, às vezes ele tem que ficar no quê? Na vertical. Para mim fazer, o que precisamos para realizar um exame? Mesa, né? E colimador e o tubo. O que mais? O chassi que eu falei com vocês, isso é um chassi. Chassi fechado, chassi o quê? Aberto. Precisamos de um chassi mais ecrã, mais filme. Ecrã tá aqui dentro, tá? A película também fica aqui dentro. Isso aqui, gente, é um cassete. O que é o cassete? O cassete já é de raio-x o quê? Digital. O chassi já é de quê? De raio-x convencional. Tá bom? O que mais precisamos? Paciente, né? Intensificador das imagens. Não tem nada mais. Placa de imagem. Aqui, ó, olha que bacana. Isso aqui já é um exame digital. Ó, o exame ele pode ser digitalizado. A gente não perde a imagem ela pode ser mexida, a imagem ela pode ser trabalhada, a imagem ela pode ser escurecida, clareada, com brilho, sem brilho, isso no digital. Convencional é a imagem que você fez. Passou no processador, ficou claro, escuro, molhada, seca, é aquela imagem ali. Tranquilo? Tem que repetir? Vai irradiar o paciente de novo. Digital não, só se for erro técnico, aí já é erro do técnico. Isso aqui, ó, se chama Dry, que é uma digitalizadora. Eu pego o cassete e coloco aqui. E a imagem sai no computador. Tranquilo? A gente escuta muito técnico falar uma bobagem, chamando isso aqui de IP. Fala isso não, gente. Isso aqui se chama cassete. Não existe IP. É cassete, tá bom? Não é IP. Densidade radiográfica. Densidade óptica é o grau de enegrecimento da imagem. Lembra que eu falei com vocês na última aula? Enegrecimento da imagem. Parte o quê? Escura. Vai escurecer a imagem. Aponta para a quantidade de radiação. Interage com a película radiográfica. O raio vem, o quê? Chega no chassi, pega na grade antidifusora, capta o quê? Filtra a quantidade de radiação necessária, vai na imagem, né, que vai ser processada, que se for num raio-x convencional, se for digital, ela vai ser digitalizada, formando a imagem de interesse. O MAS altera somente a quantidade ou a produção de raios. Ele é o fator primário de densidade e secundário de contraste, tá? Então, lembra isso aí para mim. O MAS só vai alterar somente a quantidade e a produção de raio-x. Ele é o fator primário de densidade e de secundário de contraste. Quanto maior o MAS, maior o enegrecimento da imagem. Então, de vez eu aumentar o meu MAS, eu vou aumentar quem? O meu KV. Porque eu vou mexer em quem? Eu vou mexer no quê? No meu brilho da minha imagem. Olha para você ver como é que vai escurecendo. Ó, aqui tem um triângulo e aqui tem um círculo. Vocês não devem estar percebendo muito o círculo aqui, porque ele está bem escuro, porque o MAS está bem alto. Agora vocês vão perceber o círculo melhor. Baixei bem o meu MAS. Olha como é que formou o círculo bonitinho. Olha como é que apareceu melhor o triângulo. A qualidade de imagem já começou a melhorar. Ah, então, peraí. Vamos voltar lá.
Então quer dizer que se eu diminuo o meu MAS, a minha qualidade de imagem melhora? Depende. Se eu diminuir meu MAS e diminuir meu KV, vai ficar tudo branco. Agora, se eu diminuir meu MAS e subo meu KV, a qualidade vai começar o quê? Equilibrar. E, para mim fazer uma imagem boa, eu tenho que equilibrar quem? O KV e o MAS. Eu tenho que equilibrar um e outro. Eu não consigo colocar os dois no mesmo patamar. Os dois não trabalham junto no mesmo patamar. Vai ser sempre um ou outro. Se o MAS está alto, o KV tem que estar baixo. Se o KV estiver alto, o MAS tem que estar baixo. Tranquilo? Agora eu já aconselho o seguinte. Se é um corpo de estrutura, vamos falar assim, de estrutura média, padrão, KV mais alto. Agora, se é um corpo de estrutura exagerada, MAS alto, KV baixo. Porque aí se melhora quem? O contraste. Tranquilo? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com KV mais alto e MAS mais baixo. É claro, se chega uma pessoa mais forte, eu coloco MAS mais alto, KV mais baixo. Eu consigo jogar umas imagens minhas daqui pra cá, não, né? Consegue, se tiver. Tá. Aqui, ó. Enegrecimento da imagem. É um AP de joelho. Vocês podem perceber que tá uma imagem um pouco escura, né? Ela poderia estar uma imagem um pouquinho mais aberta, mas pegamos a articulação do joelho correto. A área de interesse é o joelho, mas poderia estar uma imagem o quê? Um pouquinho mais clara. Agora, olha para vocês verem. A outra imagem está escura. MAS o quê? Alto. Essa imagem já está o quê? Clara. MAS KV baixo. MAS KV alto. MAS KV baixo. Nossa. Densidade. MAS KV baixo. MAS KV baixo. Por que devemos tomar cuidado? Por causa de sobreposição. Vai sobrepondo uma e outra. Qual é a cor da bolinha? Preta ou branca? Quanto mais você vai fixando o olho, tem hora que você está enxergando ela preta, tem hora que você está enxergando ela o quê? Branca. Ou vocês não estão vendo isso? Depois vocês me contam lá na plataforma. Quantas fisionomias você consegue enxergar aqui? Quero saber também lá na plataforma. Quantas fisionomias vocês enxergaram aqui? Tem a ver também com o quê? Com a densidade lá. Quantas fisionomias você consegue enxergar aqui também? Essa é interessante. Densidade radiográfica. Olha, super exposição. Vocês conseguem visualizar alguma coisa aqui? Tudo escuro, né? A exposição está aqui muito alta. Agora, super exposição. Sobrepôs uma a outra. Isso aqui é para ser o quê? Um cotovelo. Mas, por que eu sei que é um cotovelo? Rádio una e húmero. Só que tá o quê? Sobreposto. O braço tá o quê? Rodado. Então sobrepôs um e outro, tá? Deve ter tentado fazer um AP, só que o AP saiu o quê? Sobreposto. Isso aqui é uma mandíbula arcária dentária aqui, ó. Era para ser uma mandíbula, né? Densidade MAS, porcentagem de brilho. Vamos lá, olha para vocês verem. A base, muito escura. Continua. Tudo escuro. Muito escuro. Acabou? Escureceu tudo. Começou muito claro. Clareou demais. Muito claro. Esbranqueceu. O Gasparzinho, que a gente chama aquele ali. Agora, subexposição. O que? Aumentou muito o MAS. Isso aqui é um exame de quê? Era um exame de coluna lombar. Ou pode ser um exame de quê? De bexiga, né? Pode ser um exame contrastado da bexiga. Por que eu sei que é um exame contrastado da bexiga? Olha o contraste na bexiga aqui. Um contraste na bexiga, a bexiga cheia.
né? Só que perdeu o exame à toa. A pessoa tomou o contraste, pode ter sido endovenoso ou oral, encheu a bexiga, mas o raio ficou o quê? Horrível. O que vai ter que fazer? Fazer a pessoa fazer o preparo de novo, colimar até que não, colimador é tranquilo, mas expor o paciente à radiação de novo. E fora o desconforto, né? Que é o contraste, pode ser endovenoso. Essa imagem foi obtida com 60 mAs. Para clarear é necessário utilizar 30 mAs. Olha o dobro. Fizeram o dobro de mAs. Uma imagem dessa aqui, já que é 30 mAs, ela poderia usar aqui 70 de kV com 30 mAs. Ficar um exame o quê? Perfeito. Tá? E tem um outro erro aqui. Normalmente esse exame é feito o quê? Deitado. Se esse exame é feito deitado, essa identificação aqui, ó, tá errada. Essa identificação teria que ser aqui, na parte de baixo. Paciente deitado, identificação do lado direito na parte inferior. Paciente em pé, identificação do lado direito na parte superior. Faz diferença? Faz. Para quem? Para o médico. Se o médico pegar esse exame aqui, acha que o paciente está o quê? Está em pé. Interfere? Interfere. Interfere na hora do quê? Dá o laudo. E agora? Está enxergando alguma coisa? Nada. Isso era um perfil. Um perfil de quem? Um perfil da coluna lombar. Por que eu sei que é um perfil da coluna lombar? Olha o cóccixzinho aqui, ó. Pedacinho do cóccix. Agora ele já fez o contrário. Fez com quem? Fez com 30 mAs no perfil. Teria que ser com quem? 60. Ela usou então a dosagem. A pessoa usou a dosagem do perfil no AP e do AP no perfil. Como achar a fórmula do mAs? Vou ensinar para vocês como é que nós vamos achar a fórmula do mAs, tá bom? O contraste é diferenciação dos tecidos. O contraste é absorção diferencial. Olha a diferença dessa imagem para essa imagem. Tem diferença. Com certeza tem diferença. Até pelas linhas, você vai ver qual imagem está melhor. Qual contraste está melhor? Qual que a imagem está mais definida? Aí, olha uma imagem de contraste escala curta. 100% preta, cinza 50% e branco 0%. Oh, como é que você avalia um pé desse aqui? Difícil. Calcânio escuro. As articulações sem definição nenhuma. A parte dos metatarso toda sem visualização e tudo escuro. Cortou também a identificação. Muito claro. Exame muito claro, né? Parte óssea muito clara. Escala curta também, contraste alto. Perfil de punho. Sim. Melhorou um pouquinho. Aquele exame de pé, raio-x de pé. Melhorou um pouco, ainda não está 100%. Deu uma melhorada no contraste. Um raio-x de tórax, que pode te levar a uma interpretação de uma imagem falsa, de uma patologia falsa, de você identificar uma doença no paciente que ele não tem. Esse exame aqui. Isso aqui, gente, ó, esse sombreado aqui, ó. Tecido adiposo. Gordura. Tá? Essa imagem está virada. Olha a diferença dos contrastes. O que eu falei com vocês, perde detalhe. A imagem padrão, olha a diferença. E perde detalhe. Olha a diferença dessas imagens aqui. Aqui vai dar para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha aí. Como é que você identifica uma imagem dessa? Como que você vai conseguir visualizar? Como que você vai conseguir definir um exame? Como que você vai conseguir laudar um exame desse? O médico vai conseguir laudar um exame desse. Ó aqui. Ó. Tudo preto, ó. Esbranquiçado. Tem jeito.
Contraste alto ou baixo não significa ser bom ou ruim por si só. Diferentes estruturas precisam de determinado tipo de contraste específico. Contraste baixo para tórax. Aqui, olha os seios costofrênicos. A área cardíaca. Olha os seios, como é que tá? Olha. Olha as pontas dos dedos. Como é que vai identificar aqui, ó, se tiver alguma fratura? Desvio ulnar. Raio-x para desvio ulnar. Alto. Aqui. O que há de errado aqui? Perguntinha para vocês. O que há de errado nessas duas imagens aqui? O contraste ele pode ser, então, contraste do objeto, contraste virtual e contraste radiográfico. Contraste do objeto, o ar, pulmões, vísceras, músculo e ossos. Interação foto e tecido depende da densidade da estrutura e da espessura. Contraste virtual, os raios, mural book e paciente. É a absorção diferencial, ou seja, a atenuação da radiação pelo objeto irradiado. Lembrando que o paciente tem que estar encostado no mural book, não pode estar afastado. Senão a imagem faz o quê? Ela dá dupla interpretação, ela sobrepõe uma imagem da outra. Contraste radiográfico. Paciente é o contraste descrito em uma película radiográfica, ou seja, em uma radiografia. É a imagem final. É a imagem que já está pronta. Olha aí para vocês verem. Isso aqui, gente, é uma prótese. É uma prótese de quê? De fêmur. Mas tá dando para identificar alguma coisa? Não. Absorção de raio-x. Olha a imagem. Aqui tá parecendo ser um projétil. Uma bala. Tá parecendo. Mas não tem como você identificar correto porque a imagem está muito ruim. Mas está parecendo ser. Apesar que está muito grande para ser, né? Mas está parecendo. E uma prótese também ali de fêmur. Retira a cabeça do fêmur e faz ela de ácido cirúrgico, colocando a estrutura por dentro do osso. Tipos de imagem. O que a gente vai ter? A gente vai ter vários tipos de imagem. A imagem ela pode ser virtual, radiante, luminosa, latente e radiográfica. Tipos de imagem. Colimador, paciente, virtual. Está deitado na mesa. A gaveta da mesa. Aqui dentro a gente tem ou chassi ou cassete, correto? Que vai receber a radiação, aonde vai formar uma imagem. Tranquilo? Imagem virtual. A parte anatômica do paciente por dentro. Imagem radiante, sendo irradiado o paciente, recebendo pelo mural book. Imagem luminosa, que é quem? O nosso chassi ou o nosso cassete. Imagem latente. Ah, que maravilha, achei uma imagem bacana, que é o quê? Revelação manual. Revelador, fixador e água. Olha lá. Esse equipamentozinho aqui, ó, que tá a radiografia, se chama colgadura. É onde coloca a radiografia para fazer a revelação manual. A fórmula do KV é quem? KV igual a 2 que multiplica a energia mais a constante. Isso é para a gente achar a fórmula do KV. O equilíbrio no uso do KV. A gente tem que colocar na balança, que é o KV mais quem? Na balança com MAS. Tá bom? O equilíbrio do KV, uma regra geral é que quando aumentamos o KV, devemos diminuir quem? O MAS. E quando diminuímos o MAS, devemos aumentar quem? O KV. Então, uma coisa tem que ficar o quê? Na balança. KV alto, MAS
baixo, MAS alto, KV baixo. Ô turma, então nós vamos finalizar a aula por aqui hoje. Essa foi a aula nossa, mais uma aula de introdução. Finalizamos aqui pelo uso do KV. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.